você jamais entenderá o chamado pensamento pós-moderno, e em especial aquilo em que ele diverge radicalmente da fé cristã, enquanto não compreender os conceitos de ser e essência à luz de ambas as visões de mundo. Para a fé cristã, a essência antecede o ser. As Escrituras Sagradas ensinam de modo claro e objetivo a verdade encantadora que o ser humano foi feito à imagem e semelhança do seu Criador, o que levou o reformador francês João Calvino a dizer que se queremos conhecer a Deus, é de suma importância que conheçamos o ser humano. Olha, jamais alguém explicou como a pessoalidade emergiu a partir da impessoalidade, como a dimensão pessoal do universo veio à existência a partir da completa impessoalidade. Cara, como explicar a existência de seres que são capazes de dar a vida pelos seus filhos, portadores da noção de certo e de errado, fascinados pelo belo? Como explicar a pessoalidade do ser humano? E o que a Bíblia tem a dizer, que somos o que somos porque Deus é o que é. E aí, assim, o cristianismo nos remete para um mundo encantador, porque nos deparamos com um ser para o qual podemos dizer eu amo, e isso ter sentido para ele e para nós, por ele ser pessoal, e ao mesmo tempo empresta um significado extraordinário para a nossa vida. Uma vez que somos movidos a tomar consciência da singularidade do nosso ser, do quanto ele é precioso para Deus e do quanto ele deve ser precioso para você e para mim. Eu diria que esse é o fundamento da ética cristã. Toda a nossa luta pela defesa dos direitos humanos tem como fundamento a nossa antropologia, o nosso conceito sobre a dignidade humana, cuja essência é a imago Dei, da qual nós somos portadores. Então, nós temos aquilo que poderíamos chamar de natureza humana. Conhecê-la é de suma importância, a fim de que não vivamos de uma forma antinatural. Então, o que o cristianismo tem a dizer é o seguinte: você precisa conhecer sua natureza, o propósito da sua vida. Aquilo que há em você que é ineradicável, a fim de não buscar viver de modo antinatural. Vamos pensar numa forma antinatural de vida. Você, de modo ousado, defender o relativismo moral, dizer que não existem valores morais absolutos, e aí olhar para um político qualquer e chamá-lo de fascista. Você não tem o direito, à luz da sua visão de mundo, de chamar quem quer que seja de fascista. Porque chamar alguém de fascista significa simplesmente você declarar que esta pessoa não está vivendo à altura do ideal de ser humano, que ela não está conformando a sua vida a um padrão que você implicitamente declara conhecer. Ou então você afirmar que todo o nosso comportamento é fruto, todos os nossos valores, todos os nossos sentimentos, sabe? Os nossos conceitos estéticos são química pura. Agora, uma coisa é você afirmar isso, escrever, sabe? E defender apaixonadamente o evolucionismo que não teve o Criador infinito pessoal do completo controle de todas as coisas, de modo
a do Homo sapiens fazer surgir o Homo divinus. Então, uma coisa é você afirmar isso. Dizer que tudo é química, é a sobrevivência do mais forte, que nós herdamos certas características que têm como objetivo a propagação da espécie. E outra coisa é você querer ver beleza no seu comportamento moral. Estou falando de uma forma mais dolorosa. Você chegar em casa, seu filho partir na sua direção, se lançar no seu colo e você ver tudo aquilo como mera reação química. Ninguém consegue viver assim. Então aí que está o grande choque. Em nome da liberdade, o pensamento pós-moderno nega que a essência é anterior ao ser. O que eles dizem é que primeiro o homem aparece no cenário e depois sai em busca da sua definição. E que pensar de modo contrário é profundamente limitador da liberdade humana. O cristianismo vai dizer o exato oposto, vai dizer o seguinte: se você não viver à altura dessa imagem e semelhança, não cumprir a sua finalidade, negar aquilo que você é por natureza, você vai desenvolver neuroses que vão consumir os seus melhores anos de vida. Você perceberá se comportando de modo oposto àquele que o seu coração, nas suas profundezas, clama que você viva. E poderíamos falar muito mais sobre o quão letal é para a nossa felicidade por afirmarmos que o ser antecede a essência e assim nos esquecendo dessa imagem e semelhança de Deus que nós somos portadores, o quanto isso faz com que vivamos num mundo que não existe. Deixa eu falar com um pouquinho mais de clareza. Conhecer a verdade, viver a verdade, significa nós ajustarmos a nossa vida à realidade. Quando não conhecemos a verdade, nós simplesmente passamos a viver uma vida antinatural, o que faz com que nós sejamos confrontados com a realidade. E assim a vida se torna inexequível. Falando de uma outra forma, conhecer a verdade significa ajustarmos a nossa vida ao mundo real. E, portanto, nós começamos a ajustar a nossa vida ao mundo real quando compreendemos que somos portadores de uma natureza, que a essência antecede o ser, que há aquilo que poderíamos chamar de humanidade do homem. Agora, os pensadores pós-modernos afirmam que a crença nessas verdades absolutas, que esse tipo de declaração que o homem é possuidor de uma natureza, isso é profundamente limitador, que é inimigo da liberdade e divide a sociedade, segrega. Eles dizem que falar em termos de um grande propósito absoluto para o ser humano, que é o que o cristianismo exatamente ensina, é cerceador da nossa liberdade. E aí, então, o que o cristianismo tem a dizer é que a verdade é inevitável. A verdade existe, pode ser conhecida pelo ser humano. E para que ajustemos a nossa vida à realidade, é de fundamental importância que conheçamos a verdade. Que você dizer que toda declaração do ponto de vista de uma visão de mundo, dentro da qual
o ser humano seja apresentado como possuidor de características inatas, inerradicáveis, veja só, declarar que esse tipo de afirmação é jogo de poder, tentativa de controlar as pessoas, hoje fala-se muito tentativa de controlar corpos, veja, é estapafúrdia. Porque quando alguém, veja, nós não temos como pensar de outra forma. Quando alguém declara que uma mensagem como essa é jogo de poder, que eu estou querendo simplesmente exercer controle sobre a vida das pessoas, eu sou levado a dizer para esse interlocutor que combate o meu pensamento, sabe? Eu sou levado a dizer para ele, eu sou levado a indagá-lo. Para quem você está trabalhando? O que você tenciona fazer com a minha vida, com a vida das demais pessoas, com o seu discurso? O que você está querendo controlar? Isso é de fundamental importância que nós compreendamos, porque há pessoas, há pensadores que se apresentam como se eles fossem os únicos a observar a vida a partir de um estado de absoluta neutralidade. São os únicos que se encontram num lugar que lhes permite ver a vida com objetividade. Isso é muito sério. Então, veja só, tentar explicar toda declaração, tentar explicar toda declaração da verdade como jogo de poder é algo indefensável. Indefensável. Não há como esse chamado para praticarmos a chamada arte da desconfiança intelectual, isso é uma coisa que, se levada a um extremo, fará com que a gente não veja nada. Porque você está sempre querendo ver por meio de algo, sempre procurando enxergar o que está por trás do que está sendo dito. E se isso for levado às suas consequências lógicas mais radicais, você simplesmente não verá nada. E eu posso perfeitamente virar a arma que está apontada para mim para o meu interlocutor, que chama o discurso do cristianismo de limitador. Eu posso perfeitamente dizer para ele, perguntar para ele, para quem você, perdoe-me repetir, para quem você está trabalhando, qual é a sua agenda secreta? O que o leva a acreditar que você encontra-se hoje num lugar privilegiado, a partir do qual você consegue enxergar a totalidade da vida com isenção. Olha, isso aí não é entretenimento intelectual, não. Sabe, porque a partir do momento que o ser humano declara que o ser precede a essência, que a essência é socialmente construída, ele se dedica ao desenvolvimento a tentativa, na verdade, do desenvolvimento de uma personalidade antinatural que não se ajustará jamais ao mundo real. O que a conduzirá, ou que o conduzirá inevitavelmente à mais profunda frustração. Então, repito, se tudo é jogo de poder, essa mesma declaração deve ser encarada como tal. Portanto, os que assim o afirmam, eles impõem sua verdade a outros, embora não acreditem em verdade. Eles impõem esse absoluto moral, epistemológico, metafísico, enquanto que, ao mesmo tempo, negam a existência da verdade. Eu termino mencionando aqui algo que extraí do livro, até com ele aqui do meu lado, The Reason for God, do Tim Keller. Ele diz o seguinte: toda denúncia, essa é uma consequência, veja só, é uma consequência interessante quando você observa alguém que abraçou o ideário da esquerda e que, ao mesmo tempo, sustenta essa visão de mundo pós-moderna, relativista, sabe, que vê tudo em termos de jogo de poder.
Porque olha o que o Tim Keller declara no seu livro, se não me falha a memória, a tradução em português é Fé em Era de Ceticismo. Ele diz o seguinte: toda denúncia implica numa doutrina moral. Presta atenção. Estou denunciando algo. Eu estou dizendo, por exemplo, a pessoa olha para o meu discurso e diz o seguinte: isso é um completo devaneio. O que o Antônio está propondo é profundamente limitador da liberdade humana. Ele está dizendo que os seres humanos nascem definidos, então que eles não são livres para viverem de acordo com o que julgam razoável para si mesmos. Sim, é isso que eu estou dizendo. Eu estou afirmando que se você não ajustar a sua vida à realidade, será profundamente infeliz. Os exemplos que eu usei aqui nessa fala são, para mim, são racionalmente suficientes para estabelecermos o ponto. Você dizer que tudo é química, ninguém consegue viver assim. Você dizer que não existem valores morais absolutos, mas aí você chama um político profissional de corrupto e outro de fascista. Como entender isso? Então, toda denúncia implica numa doutrina moral. Se rebelar contra tudo isso significa perder o direito de se rebelar contra o que quer que seja. Veja, na verdade, Tim Keller, nesse trecho do seu livro, está citando J.K. Chesterton. Está dizendo o seguinte, quer dizer, você simplesmente se levanta para chamar todo sistema de pensamento, toda metanarrativa de jogo de poder. E aí faz as suas denúncias. Mas enquanto que você, ao mesmo tempo, solapa os fundamentos do seu discurso. Uma vez que simplesmente você está dizendo que ninguém tem o direito de impor o seu sistema de valores a quem quer que seja. Sabe, quer dizer, dentro dessa visão de mundo, não há fundamento algum para denunciarmos o que quer que seja. De modo que, quer o seu ideário seja de direita, seja de esquerda, você tem que partir da pressuposição que a verdade existe, pode ser conhecida pelo ser humano. Que muito embora seja verdadeiro, que a sociedade possa prescrever para nós aquilo que não tem uma razão de ser, que existem valores morais socialmente construídos, o cristianismo em nenhum momento nega isso. Nós encontramos nos evangelhos Jesus dizendo para os fariseus: vocês criam leis, vocês colocam fardos pesados sobre os ombros dos homens, que vocês mesmos não conseguem carregar. Cristianismo, simplesmente nós vemos Jesus lidando com isso, sabe? Com muita clareza, denunciando a quantidade de vezes que lideranças religiosas botaram na boca de Deus o que Deus nunca falou. Então, nesse ponto, o pensamento pós-moderno, ele amplifica parte do discurso do cristianismo, que é um elemento profundamente progressista na fé cristã. O cristianismo, ele questiona valores socialmente construídos e transformados assim, em camisas de força. Que esses, sim, cerceiam a liberdade humana. O cristianismo tem preocupação com isso, profunda. O chamado cristão é para a liberdade, para que o ser humano seja livre na presença de Deus, tão consciente do seu amor, a ponto de trazer no seu ser os anticorpos para qualquer espécie de discurso cerceador da autêntica liberdade humana. Agora, o que o cristianismo não consegue fazer, que não há releitura da fé cristã que nos permita lidar com o cristianismo dessa maneira, é negar o fato de que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Que temos uma natureza, características inerradicáveis
e que é importante que nós a conheçamos, a fim de vivermos a vida que Deus designou para nós. E esse que nos conhece de fábrica, sabe quando, como funcionamos bem, nos alerta na sua palavra, que conheçamos a verdade, que ajustemos a nossa vida à realidade, a fim de que sejamos verdadeiramente livres.